que aqui dentro se encontrarem, tá? E então essa noção de Estado, nós podemos falar que é esse conjunto de indivíduos que possuem laços comuns. Em outros países nós vamos ter laços diferentes. Nós, brasileiros, quando nós nos encontramos no exterior, na primeira minuto de conversa nós sabemos que o outro indivíduo é brasileiro, até pelas suas essências, pelo seu linguajar, pelo seu sotaque, né? E nós identificamos o argentino também, né? Pelo corte de cabelo, pelo andado e sucessivamente. Nós sabemos identificar se é brasileiro, se não é brasileiro, se é argentino, se é estrangeiro, pela cor da pele, pela estatura física, e aí nós temos algumas características, né? Esses laços comuns que identificam o indivíduo como um povo, né? O povo homogêneo, com essa adjetivação então dessa homogeneidade. E temos então que, segundo essa característica, nós podemos falar que nós podemos ter raças diferentes, línguas diferentes, religião diferente, mas nós temos algo muito em comum que identifica cada povo dentro do seu território de forma homogênea. Então, o primeiro elemento da Convenção Pan-Americana, no artigo 1º, povo, um povo homogêneo. Então nós temos um povo ou uma população com essa característica de ser homogênea. O segundo elemento é um território. Então nós vamos ver que o povo ele vai estar em cima de um território. Esse território não é aquele conceito geográfico que nós aprendemos desde lá da primeira série, segunda série e assim sucessivamente. Não compreende um espaço geográfico que a gente vê no mapa, mas sim é um conceito jurídico que compreende alguns domínios, como o domínio terrestre, o domínio marítimo e o domínio aéreo. Dentro do domínio terrestre nós temos a crosta terrestre, onde a gente pisa, né, o solo, isso que nós conhecemos. Nós também temos, além do solo, nós temos o subsolo. Então abaixo do solo nós teremos toda a parte que compõe o território do Estado. Então toda aquela riqueza que estiver no subsolo pertence ao Estado. Então nós teremos, além do solo, o subsolo. Nós teremos também as regiões separadas do solo. Nós temos alguns países que não se compõem uma única porção territorial, mas tem espaços que são adjacentes, que estão longe do território, como por exemplo os Estados Unidos tem o Alasca, né, que está longe do território, mas faz parte do território principal ali americano. E nós temos, além do solo, subsolo, nós temos os rios, os lagos, né, os mares interiores. E quando nós falamos em rios, um rio ele pode ser interno ou ele pode ser um rio fronteiriço. Quando nós falamos de um rio fronteiriço, nós vamos estudar mais à frente dois critérios para identificar a fronteira dos dois estados, para saber qual parte do rio faz parte do território e qual parte do rio faz parte do outro território do estado quando ele é fronteiriço. Então nós temos um critério que é exatamente o meio do rio, mede as duas margens e o meio do rio, ou nós podemos usar o critério do TAUEG, ou seja, o ponto mais profundo do rio. O ponto mais profundo do rio pode não ser exatamente no meio, mas pode estar em alguma das margens, e o rio estando cheio ou o rio estando vazio, o ponto mais profundo vai continuar no mesmo local. Então, quando nós falarmos de rios, nós vamos estudar especialmente o critério do TAUEG, que é o critério mais adotado para se saber sobre a distância, né, de um rio fronteiriço, qual é parte do território e qual não é parte do território. Se aquele determinado barco invadiu o território de um estado ou não. Temos além disso os lagos, né? Nós temos vários lagos no Brasil, lagos importantes, como a Lagoa dos Patos, que é enorme, né, no Rio Grande do Sul. Mares interiores, então em alguns lugares nós vamos ver alguns braços, né, do oceano que fica interior, ou muitas vezes, como por exemplo o Mar Morto, entre outros mares interiores, golfos, baías e os portos. Então, além do domínio terrestre, que é o solo, o subsolo, rios, lagos, mares, golfos, baías e portos, nós temos o domínio marítimo. O domínio marítimo é aquela faixa territorial na qual o Estado possui, mais a sua plataforma continental. Então nós temos aí 12 milhas, mais 188 milhas, que seria a zona econômica exclusiva. Então nós teríamos de domínio marítimo essa faixa de mar territorial, mais a plataforma submarina. E até o início do século XX, nós não nos preocupávamos com o terceiro domínio. Então o terceiro domínio surge principalmente pela
condição do ser humano de voar. E a partir daí, além do domínio terrestre e do domínio marítimo, o direito também se preocupa com o domínio aéreo. Então, tudo aquilo que estiver sobre o solo também pertence ao Estado. Então, nós vamos ver que existe uma faixa acima do território que também faz parte do território do Estado. Então, o segundo elemento, território, compõe-se do solo, domínio marítimo, domínio terrestre, subsolo, lagos, rios interiores, sucessivamente. O domínio marítimo, que integra então o mar territorial mais a plataforma continental, e também o domínio aéreo, com o espaço aéreo que se sobrepõe imediatamente a esse solo. Então, esse território ele tem um domínio terrestre, domínio marítimo e o domínio aéreo. Então, o território ele tem que ter uma característica. Ele é um território no qual ele é determinado ou ele é determinável. Os países, na sua grande maioria, têm as suas fronteiras já delimitadas. Mas, se não tiver, é determinável, pode ser determinado futuramente aonde é o território do Estado. Então, nós temos que o território é a base física no âmbito no qual o Estado exerce o seu elemento material, né? Então, o território é esse elemento material, enquanto o povo é o elemento humano. Então, o elemento humano fica no elemento material, que é o território, para que o Estado, então, faça a sua administração. Então, nos interessa, então, saber que cada Estado, né, tem a sua capacidade econômica, cada Estado tem o seu PIB, cada Estado tem a sua produção agrícola e assim sucessivamente. Então, o território do Estado é onde ele exerce o seu poder, aonde ele incide o seu poder. E nós temos que o Estado, então, entre aspas, exerce a sua jurisdição dentro do território. E aí nós temos que essa jurisdição do Estado, mais à frente nós vamos ver que a capacidade de criar regras legislativas, administrativas e jurisdicional, aonde o Estado, então, tem o seu âmbito de atuação. Além do povo e do território, surge um outro elemento, que é o elemento do Estado, que é o governo. Esse governo nada mais faz do que administrar, do que governar, do que organizar o povo dentro do território. Esse governo tem que ter um adjetivo, que é o governo independente, ou seja, o governo não está submisso a nenhum outro Estado. O governo é independente, ele não tem submissão a nenhum outro Estado, até porque nós temos um princípio do direito internacional público, que nenhum Estado